Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. O tema previsto para o recolhimento de outubro é o santo do cotidiano. E quem é o santo do cotidiano? Penso que todos nós sabemos que é São José Maria Escrivá. E quem o chamou assim, pela primeira vez, foi o Papa São João Paulo II, por ocasião da sua canonização, em 6 de outubro de 2002. Hoje vamos, portanto, aprofundar na santidade no dia a dia, no cotidiano, proposta e vivida por São José Maria. O que São José Maria nos teria a dizer sobre esse tema? Seria muito bom que pudéssemos perguntar a ele, mas isso parece impossível por motivos óbvios. São José Maria já está no céu. Pois hoje eu gostaria de propor que escutássemos uma vez mais São José Maria, o que ele tem a nos dizer sobre o tema, a partir de uma ficção. Eu gostaria que vocês imaginassem também, que eu vou fazer a partir dos seus escritos e da publicação de diversos estudos que já foram feitos, estudos profundos sobre a sua mensagem. Imaginemos o seguinte: se pudéssemos ligar a televisão e assistir uma espécie de mesa redonda sobre o tema, como encarar os nossos afazeres diários, com o fundador do Opus Dei, São José Maria Escrivá, e que os convidados ou os entrevistadores fossem personagens de diversas épocas da história e que fizessem perguntas comprometedoras, intrigantes a São José Maria, como é comum nessas mesas redondas. E dessa mesa redonda participaram 8 entrevistadores. Então vamos apresentar o primeiro. Imaginemos um grego de alguns séculos antes de Cristo que despreza o trabalho produtivo, valorizando apenas a atividade intelectual e artística. Ou ele dirige a seguinte pergunta a Monsenhor José Maria Escrivá: é sabido que as atividades que mais enriquecem o homem do ponto de vista moral são a teoria, ou seja, a contemplação intelectual da verdade, e a praxe, atividade moral imanente. Parece-me que o senhor está propondo uma hipervalorização da poiesis, ou seja, do trabalho produtivo, que sempre foi considerado na cultura grega algo de segunda categoria. O senhor realmente pretende valorizar o trabalho produtivo? E podemos imaginar como São José Maria responderia a essa pergunta, dizendo: considero o trabalho não só como trabalho produtivo ou braçal, mas sim de uma forma ampla, englobando também a teoria e a praxis gregas, ou seja, o trabalho intelectual, o trabalho educativo, artístico, etc. Mas de forma alguma despreza o trabalho manual. Diz que o trabalho manual também dignifica o homem. O homem se aperfeiçoa,
cresce em virtudes, enriquece a sua personalidade, através também do trabalho produtivo. O trabalho também manual é meio de santificação, ou seja, de aperfeiçoamento, e nos diria, sempre ensinei a santificar o trabalho ordinário, a profissão ou o ofício de cada um, a tarefa humana e intelectual ou manual. O estudo e a docência são, em nosso caso, meio de santidade pessoal, de união com Deus, de vida contemplativa, mas também o trabalho manual é fonte de contemplação. E Deus suscitou o Opus Dei em 1928 para ajudar a recordar aos cristãos, como conta o livro do Gênesis, que Deus criou o homem para trabalhar. Íamos chamar de novo a atenção para o exemplo de Jesus Cristo, que durante cerca de 30 anos permaneceu em Nazaré trabalhando, desempenhando um ofício. E nas mãos de Jesus, o trabalho, um trabalho profissional semelhante àquele que desenvolve milhões de homens no mundo, converte-se em tarefa divina, em trabalho redentor, em caminho de salvação. O espírito do Opus Dei recolhe essa famosíssima realidade, esquecida durante séculos por muitos cristãos, de que qualquer trabalho humanamente digno e nobre se pode converter em uma tarefa divina. E no serviço de Deus não há ofícios de pouca categoria. Todos são de muita importância. Cristo pede a todos os cristãos, sem exceção, que sejam perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Para a grande maioria dos homens, ser santo significa santificar o trabalho, santificar-se no trabalho, santificar os outros com o trabalho, encontrar assim Deus no caminho da sua vida. E poderíamos imaginar uma réplica do grego, né, que não se conformaria com essa explicação de São José Maria. E talvez dissesse: o senhor não pode colocar a teoria, a praxis e a poiesis no mesmo nível. Vemos claramente que o trabalho produtivo é muito mais desgastante, gera fadiga física, necessita muito esforço, muitas vezes provoca até dores físicas. Devido a isso, o trabalho produtivo e braçal sempre foi realizado pelos servos, pessoas de menos cultura. Também não quero igualar a poiesis, a teoria e a praxis, atividades muito mais nobres. E São José Maria lhe responderia: o trabalho acompanha inevitavelmente a vida do homem sobre a terra. Com ele aparece o esforço, a fadiga, o cansaço, manifestações da dor e da luta que fazem da nossa existência humana atual e que são realidades que manifestam o pecado, fazem da nossa existência atual algo que necessita redenção. Mas o trabalho em si não é uma pena, não é uma maldição ou um castigo. É hora de todos nós cristãos anunciarmos bem alto que o trabalho é um dom de Deus e que não faz nenhum sentido dividir os homens em diferentes categorias, conforme os tipos de trabalho, considerando umas ocupações mais nobres do que as outras. O trabalho, todo o trabalho, é testemunho da dignidade do homem, o seu domínio sobre a criação, é meio para o desenvolvimento da sua personalidade, é vínculo de união com os outros seres, é fonte de recursos e sustento para a família, meio para contribuir com o progresso da sociedade em que se vive, para o progresso de toda a humanidade. E para o cristão, essas perspectivas alargam-se e ampliam-se, porque todo o trabalho se apresenta como participação da obra criadora de Deus,
que ao criar o homem, o abençoou, dizendo: crescei e multiplicai-vos, e enchei a terra, e submetei-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todos os animais que se movem sobre a terra. Então o homem foi feito ut operaretur, para trabalhar. E além disso, esse trabalho, ao ser assumido por Cristo como uma realidade que deve ser redimida, se torna algo santificável, algo santificador, algo até mesmo divino. Então convém não esquecer que a dignidade do trabalho se baseia no amor. O grande privilégio do homem é poder amar, transcendendo assim o efêmero, o transitório. Por isso o homem não deve se limitar a fazer coisas, construir objetos. O trabalho nasce do amor, manifesta o amor, se orienta para o amor. E devemos encontrar Deus aí. Talvez o grego ainda fizesse uma última pergunta. Entre o trabalho de um poeta, ou um artista, ou uma doméstica, qual o senhor considera mais importante? Santa Maria responderia como tantas vezes respondeu: depende, em primeiro lugar, do amor com que a pessoa realiza. O amor a Deus, o amor aos próximos. Depois, do grau de perfeição que a pessoa adquire ao realizar esse trabalho. E as criaturas mais santas, Maria e José, realizaram um trabalho manual, com extremo amor e perfeição. Podemos passar agora a palavra a um segundo entrevistador. Podemos imaginar um cidadão romano do século II, pagão, que convive com alguns amigos que se converteram ao cristianismo. Qual seria a sua pergunta? Penso que seria a seguinte: tenho vários amigos cristãos que antes de se converter ao cristianismo se divertiam com a gente, mas depois da sua adesão a esse novo caminho, não vão mais às arenas assistir aos espetáculos de gladiadores, não saem mais para beber conosco e deixaram de ir às termas. O senhor disse que o cristianismo não tinha ninguém no seu lugar, mas não é isso que eu vejo. Parece-me que ser cristão isola a pessoa, torna a pessoa estranha. O que o senhor tem a nos dizer? Penso que São José Maria poderia usar, por exemplo, uma carta para responder essa pergunta. A carta escrita no século II, exatamente, a um homem chamado Diogneto. E permita que eu leia um trecho dessa carta que descreve como os cristãos atuam na sociedade. Os cristãos não se distinguem dos demais homens, nem por sua terra, nem por seu idioma, nem por seus costumes, porque nem habitam em cidades exclusivamente suas, nem falam uma língua estranha, nem levam um gênero de vida afastado dos demais, habitando cidades gregas e bárbaras, segundo a sorte que cada um tenha, e adaptando-se à vestimenta, comida e demais gêneros de vida aos usos e costumes de cada país, dão mostra de um teor de conduta peculiar, admirável e, segundo todos os testemunhos, surpreendente. Habitam as suas próprias pátrias, mas como forasteiros. Tomam em parte em tudo como cidadãos e suportam tudo como estrangeiros. Toda a terra é para eles pátria e toda a pátria é terra estranha. Se casam como todos geram filhos, mas não abandonam os que nascem. Hoje poderíamos dizer, né? Não matam os filhos concebidos. Põe a mesa em comum, mas não o leito, não divide a cama, outra pessoa que não seja o seu cônjuge. Estão na carne, mas não vivem segundo a carne. Passam o tempo na terra, mas têm sua cidadania no céu.
obedecem às leis estabelecidas, mas com as suas vidas vão muito além dessas obrigações. Só se afastam daquilo que há de perverso e mal no mundo. Seguindo até os conselhos de São Paulo, do apóstolo, não persistais em viver como os pagãos, que andam à mercê das suas ideias frívolas. Ou, outra frase do apóstolo, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ou ainda uma terceira, fazei todas as coisas a fim de seres irrepreensíveis e inocentes, filhos de Deus íntegros, no meio de uma sociedade depravada e maliciosa, onde brilhais como luzeiros no mundo, mas sem se afastar do mundo. Como dizia Santo Agostinho, o cristão é cidadão de duas cidades, a de Deus e a dos homens. Vive com os pés no chão e a cabeça no céu. São José Maria nos diria: tenho dito muitas vezes aos meus filhos, na linha do horizonte parece unir-se o céu e a terra, mas não, onde de verdade se junta no coração, quando se vive santamente a vida diária. Como Jesus fez e ensinou, animou-nos a rejeitarmos os falsos valores do mundo e assumir os valores cristãos. Basta pensarmos na carta magna do cristianismo, da moral cristã, que são as bem-aventuranças. Ela se sintetiza o ideal que Cristo nos marca como caminho e coloca em oposição ao padrão, ou os padrões e máximas do mundo. Cristo proclama: felizes os pobres. O mundo diz: felizes os ricos, que têm e consomem. Jesus prega o desprendimento do coração. Jesus diz: felizes os mansos e humildes. O mundo diz: felizes os dominadores, os que não se curvam a ninguém, os que brilham, os prepotentes. Cristo diz: felizes os que choram, lágrimas de penitência, de arrependimento, de amor à cruz. O mundo diz: felizes os que riem, bebem e fogem da dor e do sacrifício. Cristo diz: felizes os puros de coração. O mundo diz: felizes os que não têm entraves nem preconceitos para toda sorte de impurezas. Cristo diz: felizes os que têm fome e sede de santidade, de justiça. E o mundo diz: felizes os que têm fome de realização, de sucesso, de triunfo egoísta. Cristo diz: felizes os que são perseguidos por causa do meu nome. E o mundo diz: felizes os que são aplaudidos porque são abertos e tolerantes com tudo. Devemos viver nesse mundo, mas sem ser mundanos. Só não estaremos nos ambientes e lugares em que não seja possível viver os valores cristãos. E aquela pergunta, talvez São José Maria respondesse: não dá para um cristão frequentar espetáculos de gladiadores, porque não é possível viver a caridade cristã vendo pessoas se matando por puro esporte. Não dá para frequentar as termas, nem as praias de nudismo, por contradizer o pudor, o valor da castidade. Não dá para participar de certas baladas, barzinhos, pelo ambiente de ofensa contínua a Deus. Passemos ao terceiro entrevistador. Poderíamos pensar que é um adepto do gnosticismo, que é uma heresia que teve muita força no início do cristianismo e que desprezava todas as coisas materiais, que considerava a matéria má e, consequentemente, todas as realidades mundanas, como o trabalho e até mesmo o casamento. Desprezava o casamento, alguns nem se casavam. Então, um puritano espiritualista. O que ele perguntaria a São José Maria? Eu penso que perguntaria o seguinte: as Sagradas Escrituras falam abertamente que o mundo é mau.
O apóstolo João diz na sua primeira epístola: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. E de modo mais duro e categórico, o apóstolo Tiago afirma: não sabeis que o amor do mundo é abominado por Deus? Todo aquele que quer ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Como o senhor vem dizer agora que se deve amar o mundo apaixonadamente, que é possível buscar santidade no meio do mundo? No meio do mundo, a pessoa não acaba caindo inevitavelmente no mundanismo? Veja o que acontece com o nosso mundo, diria o puritano, né? Guerra, fome, miséria, corrupção, lavagem de dinheiro, privando populações carentes de receber um benefício importante para as suas vidas, situações de injustiça, violência, principalmente nos grandes centros urbanos, desprezo pela vida humana, se cometem abortos, eutanásias, há muito abandono de crianças e idosos, pouca atenção na educação dos filhos, e falsos valores presentes em todos os níveis da sociedade, consumismo, deslealdade, hiperinflação da sensualidade, cada um pensando nos seus interesses pessoais, quantos vícios, o mundo é mau, falaria esse puritano, está enfermo, doente de morte, e nos contagia a nós, homens, com a sua maldade. E que São José Maria responderia a quem tem uma visão assim tão negativa do mundo? Concordaria em parte, diria: o mundo que se torna mal é o mundo dominado pelo pecado. Mas o mundo não foi criado assim. O relato da criação do mundo, no livro do Gênesis, disse que ao terminar a criação, Deus viu que o mundo era bom, e era muito bom. Nas Sagradas Escrituras, o mundo é apresentado como Opus Dei, obra de Deus, que cria tudo por amor. Tudo foi feito por Ele, e sem Ele nada foi feito. A amizade do homem com Deus, essa harmonia da natureza foram quebradas pelo pecado do homem. É nesse sentido que o mundo é mau, o mundo do pecado. Esse é o mundo que não deve ser amado, que deve ser até mesmo abominado. É o mundo em que reina o pecado e se torna ocasião de fazer o mal. É o mundo das drogas, das bebidas, da pornografia, do crime, da corrupção, das guerras injustas, dos homicídios, etc. E o motivo pelo qual esse mundo não deve ser amado é que ele é anunciado por São João na sua primeira carta. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. Nessa acepção é o predomínio do pecado e das consequências do pecado original e do pecado pessoal. É a idolatria do que brilha aos olhos humanos, é a soberba, é o orgulho. É o que ocorre numa sociedade descristianizada, paganizada, em crise de valores. Por isso, diria São José Maria, sempre eu digo, um segredo em voz alta. Essas crises mundiais são crises de santos, de pessoas que vivam os valores cristãos no meio do mundo e conduzam o mundo a Deus. São José Maria dizia: nós devemos amar o mundo, o trabalho, as realidades humanas, porque o mundo é bom. Foi o pecado de Adão e Eva que desfez a harmonia da criação, mas Deus enviou o seu Filho, unigênito, para restabelecer a paz, para tornarmos filhos por adoção, para que pudéssemos libertar a criação dessa desordem, para reconciliar todas as coisas com Deus. Cristo veio ao nosso mundo para santificá-lo, para reconduzi-lo a Deus, para instaurar uma civilização do amor, fundamentada em valores profundos. E esse mundo de Cristo, redimido, é maravilhoso. Esse mundo que foi santificado por Jesus e por todos os cristãos que, com a graça de Deus, o santificam.
E nós podemos participar da redenção do nosso mundo, afogando o mal em abundância de bem. Por isso, digo aos meus filhos, diz São José Maria, onde estiverem os vossos irmãos, os homens, onde estiverem as vossas aspirações, o vosso trabalho, os vossos amores, aí está o lugar do vosso encontro cotidiano com Cristo. É no meio das coisas mais materiais da terra que devemos santificar-nos, servindo a Deus e a todos os homens. E observemos também como o bem está presente no nosso mundo. Tantas pessoas que vivem a solidariedade com os mais necessitados, com os que sofrem. Podemos recordar o trabalho de tantos jovens que se dedicam o seu final de semana ao trabalho de voluntariado. Tantas pessoas que veem a sua profissão como uma forma de servir os outros de uma maneira qualificada, procurando valorizar as pessoas com que lidam, enfermeiras, médicos, professores, engenheiros, etc. Tantas famílias em que se respira um ar de carinho, de compreensão, de paz, que são lares luminosos e alegres, em que cada um se sente querido e acompanhado, em que todos se esforçam para não criar distâncias, para amar e ser amado, para dar apoio aos demais. E tantas amizades sólidas, verdadeiras, em que se preocupa de verdade com o bem da pessoa amiga, e que se procura, através da amizade, aproximar as pessoas de Deus. O mundo pode e deve nos conduzir a Deus. Porque o mundo é obra de Deus, é Opus Dei. Penso que nessa primeira parte do recolhimento já fomos colocando em contraste algumas visões até deterioradas que havia na sociedade, que havia durante a história, e a visão cristã, que São José Maria, com grande força, será capaz de renovar na igreja, em todo o mundo, recordando, que o trabalho é digno, que é meio de santificação, que o mundo é bom porque saiu das mãos de Deus, que nós podemos viver como seguidores de Cristo nesse mundo, santificando o nosso mundo, transformando o nosso mundo, conduzindo o nosso mundo a Deus. Vamos interromper por uns minutos essa nossa mesa redonda para voltarmos em breve com o segundo bloco desse programa Imaginário. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.